Olá! Estamos de volta com mais um programa Conversando Direito. Hoje para debater sobre o direito dos pais na educação dos filhos. Conosco estão aqui, para muita honra do programa, o doutor Flávio Fonseca, que é presidente da Rede Cidadã de Pais de Família. E o procurador do Estado de Minas Gerais, doutor Guilherme Bessa Neto. É uma honra, novamente eu digo, recebê-los aqui no nosso programa. Obrigado. Segundo especialistas, participar ativamente da vida escolar das crianças interfere positivamente na qualidade do ensino. Você sabe quais os direitos e deveres dos pais e da escola? Como melhorar a relação ensino-aprendizagem? É sobre isso que vamos falar hoje no Conversando Direito. Pois é, Flávio, eu queria que você explicasse um pouco sobre este trabalho da Rede Cidadã de Pais de Família. Bom, nós vimos a necessidade de associarmos como pais, porque na questão da educação nós temos associações bem consolidadas de professores, mas com relação aos pais a gente não tinha achado nada. Então nós nos reunimos e fundamos uma entidade de pais de família. Ela tem caráter apartidário, independente e não confessional, e para agir de forma integrada, né, na defesa dos direitos dos pais e entre os direitos dos pais na educação dos filhos. Entendi. Perante as escolas públicas, especialmente, certamente. Sim, especialmente escolas públicas, mas também no âmbito das escolas privadas também, mas a gente quer deixar claro que o nosso trabalho, o que a gente quer alcançar é um âmbito mais geral. A gente vai... É só uma das bandeiras, essa questão da educação, do direito dos pais na educação dos filhos, mas a gente quer dar suporte para os pais também nessa educação, a gente quer dar curso de formação e entre outros trabalhos prestados aí. Entendi. Vocês trabalham mais com princípios, não é isso? Sim, sim. A gente trabalha na base dos princípios que permeiam toda... dentro desses princípios tem os princípios cristãos, mas a gente não é não confessional, mas entendi. Quem comunga desses princípios a gente quer representar. Pois é, doutor Guilherme, o senhor que é da área do direito, um operador do direito, o que o senhor diria em relação ao direito que os pais têm de verem os seus filhos educados nas escolas? O direito dos pais da educação é um direito constitucional, né? É um dever dos pais e do Estado dar educação para os seus filhos. E uma coisa não elimina a outra, né? Quer dizer, o Estado não pode impor aos pais um programa ideológico de ensino e também não há uma liberdade absoluta dos pais em relação o que ensinar para os filhos, né? Vamos dizer assim. Então, a diretriz que tem do Estado é que o pai ele pode escolher as linhas pedagógicas, né, em relação ao conteúdo moral e ao conteúdo religioso. O pai pode e tem o direito e o dever de direcionar a educação dos filhos para a educação que esteja de acordo com seus princípios. Tudo isso para que não esteja uma dicotomia, né? O filho aprende em casa uma coisa e na escola outra. Então, a escola não pode impor ao pai, às famílias, uma educação que não esteja de acordo com os princípios morais e religiosos dos pais, né? Existe um princípio na Constituição que é o direito de ensinar e o direito de receber a educação. Esse direito de ensinar, ele compete também aos pais. Por isso que os pais podem direcionar a educação dos seus filhos, seja escolhendo uma escola ou pública ou particular, seja para atender qual o melhor interesse da criança, que nada melhor que o pai conhece seu filho, para saber qual o tipo de educação vai lhe proporcionar o maior desenvolvimento em termos de pessoa, em termos de dignidade, para que sirva de exemplo para a sociedade. Certo. Flávio, eu já entrevistei várias pessoas aqui no programa que atuam em toda a área de saúde, área educacional. E se ouve muito dizer que a família
delegou muito à escola a educação dos filhos, inclusive atribuições que não são da escola, são dos pais. O que você diria sobre isso? A gente tem que resgatar e destacar que a função principal de educação dos filhos é dos pais. Na verdade, o Estado ele vai entrar nesse processo de uma forma subsidiária. Então, uma forma secundária. Então, ele vai entrar quando os pais não têm condições de dar todo um contexto da educação. Mas é importante, nesse sentido, a gente fazer a distinção do que seria educação e do que seria escolarização ou instrução. Então, isso é importante. Porque o professor Mário Sérgio Cortella, ele trata muito isso em suas palestras, que a escolarização ela é uma parte da educação. Então, ela faz parte da educação. Se os pais não fizerem essa atuação na educação no âmbito geral, que aí vai entrar também a transmissão da cultura, de seus valores, se os pais não fazem isso, os professores e a escola, elas não dão conta de fazer. Porque imagina, um pai ele vai estar educando aí 1, 2, 3 filhos, e você delegar isso para um professor que tem 40, 50 alunos, é uma missão impossível. É verdade. E a mídia, às vezes, veicula casos de agressão de alunos em relação aos seus professores. E eu pergunto, doutor Guilherme, o que é que a escola também pode exigir dos pais? Bom, a escola ela pode exigir, né, que haja um respeito dentro da sala de aula, um respeito mútuo tanto dos professores quanto dos alunos. Pode exigir que se cumpra uma carga horária mínima, né, para a formação do aluno, e também pode-se exigir que o aluno obedeça, vamos dizer assim, aos padrões de ensino que está à disposição para a criança, de acordo com o programa de educação, desde que não interfira nos aspectos morais e nos aspectos religiosos da criança. Quer dizer, o Estado ele tem essa obrigação de formar, mas ele tem um limite também de respeitar a consciência e a liberdade dos seus alunos. E o dever dos pais, nesse sentido, é fazer uma fiscalização, saber o que os filhos estão aprendendo na escola, se a pedagogia, a metodologia, os valores que ensinam correspondem aos seus valores, porque se houver um choque, os pais têm meios para questionar junto à escola, podendo até entrar com uma ação na justiça para questionar uma certa doutrinação da escola, né, nesse sentido, em relação aos alunos. Então, os alunos, por outro lado, eles têm essa obrigação de cumprir o mínimo curricular que o Estado acha necessário para uma formação acadêmica, né, assim, que vai instruir o aluno para viver em sociedade. A importância da educação é vital e está previsto como direito no nosso ordenamento jurídico. Qual é a avaliação, Flávio, que os senhores fazem da educação pública no Brasil? O que a gente percebe, e eu sou fruto da escola pública em uma outra época, mas o que a gente tem observado é uma crescente perda de qualidade, que a gente pode elencar em vários fatores. E aí eu destaco essa descontinuidade de interrupção de aulas em função de greves, calendários são reprimidos, matérias que não são dadas, e isso tudo também é em função desses alunos que chegam na escola, muitos dos aspectos também são em função desse aluno que chega na escola e não tem uma base familiar. Ele chega despreparado, o professor, ele acha, e muitas vezes ele acha que ele tem que dar uma educação integral, mas ele não tem formação, ele não tem condições de fazê-lo, então ele se sente frustrado e é uma classe que é desvalorizada hoje. Então, é um problema que a gente tem que tratar com seriedade, mas é um problema a ser tratado pensando de médio a longo prazo. E o essencial é a gente tratar as famílias que estão doentes também. Certo. Como que o senhor vê, vamos dizer assim, esse ordenamento jurídico
prevendo a garantia desse direito, que tem que ter qualidade, porque a educação precisa de qualidade, e essa realidade social que nós temos? Vamos dizer assim, é um dever dos pais exigir um ensino de qualidade e também um direito da criança, né, de ter esse ensino. Na medida que o Estado não consegue oferecer adequadamente esse ensino, cumpre aos pais, que também têm a obrigação de ensinar, né, o dever previsto na Constituição é dever dos pais e do Estado. Os pais, eles têm a obrigação de complementar uma eventual falha da escola, né? Então, os pais também têm que ter essa preocupação moral de estarem se preparando, procurando associações que possam ajudar seus filhos, grupo de estudo, para que não fique à mercê do ensino público ou particular o ensino do seu filho. O pai tem que ter essa preocupação de acompanhamento, né? E também exigir da escola, ou seja particular ou pública, conversando com diretores, com secretários, para que informe os problemas que está tendo e também ajude a colaborar com programas que possam melhorar na qualidade do ensino. Se vê muito na saúde a judicialização de serviços mal ofertados pelo Estado ou não ofertados. Isso acontece na educação também, doutor? Na educação, sim, acontece, principalmente quando o Estado, que é garantidor do dever de ensinar, ele não, por exemplo, tem vaga suficiente em escolas, né? Ou então não deixam que os pais escolham uma escola que fica próxima da sua residência, né? Então, todos esses são direitos dos pais. Os pais podem escolher que o filho estude próximo de sua casa, inclusive, se for necessário, com meios judiciais. O Estado, ele tem que garantir assistência aos filhos. Não pode ser desculpa, tanto na área da educação, como a senhora falou, como na saúde, né, desculpa, que o direito, que é um dever do Estado, ficar abandonado. O Estado é garantidor disso. Certo. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já falando sobre o direito dos pais à educação dos filhos. O programa Conversando Direito hoje está debatendo sobre o direito dos pais à educação dos filhos com o Flávio Fonseca, que é presidente da Rede Cidadã de Pais de Família, e o procurador do Estado de Minas Gerais, Dr. Guilherme Bessa Neto. Flávio, quando os meus filhos eram crianças, eu procurei muitas escolas para fazer a escolha mais adequada. E eu pergunto, qual o cuidado que o pai, a mãe devem ter para fazer a melhor escolha para os seus filhos? Quando a gente foi colocar os nossos filhos na escola também, tive a mesma preocupação e acho que quem é pai de primeira viagem aí vai saber o que a gente está falando. É muito difícil quando você vai procurar uma escola infantil, porque hoje em dia virou um comércio muitas vezes e você vai ver as escolas de bairro, muitas vezes elas são escuras, elas não têm o mínimo de estrutura, parece um depósito de crianças. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande na questão da infraestrutura. Você vê se tem um espaço que a criança, para o seu amplo desenvolvimento, ela precisa brincar, correr. Então, você tem que observar a área física da escola, você tem que observar a questão dos banheiros. Até há pouco tempo teve uma polêmica com a questão dos banheiros únicos, então você tem que ver se tem banheiro específico para os meninos e específico para as meninas, quem leva essas crianças ao banheiro, até para a questão do abuso, que a gente tem que estar sempre atento a esse problema. Você tem que olhar a questão dos professores, se estão qualificados. Então, de uma maneira geral, para a educação infantil, você vai ficar muito atento a essa questão da infraestrutura da escola, vai oferecer para o seu filho.
Aí quando vai crescendo, você vai desenvolvendo, aí você vai ter algumas preocupações a mais, que aí você vai ter que preocupar com o projeto pedagógico da escola, qual que é a linha que aquela escola segue, se aquela linha que a escola segue está de acordo com os seus princípios. Mas é uma série de coisas que a gente tem que observar. E a gente, inclusive, você acha na internet hoje alguns checklists para isso, porque os pais são cada dia mais preocupados com essa situação. Pois é, vocês têm uma organização não governamental que faz esse acompanhamento para dar aos filhos a melhor educação. Como é a receptividade dessa ONG nas diretorias das escolas com os professores? Na verdade, as boas escolas, elas sempre nos recebem muito bem e nos recebem como aliados, porque, na verdade, a gente está representando os pais, então, é tudo que, num processo de aprendizagem, é tudo que a escola quer, que os pais estejam imbuídos dos mesmos objetivos. Então, as boas escolas, a gente tem uma relação muito boa. Escolas não tão boas, a gente procura, na medida do possível, orientar, mostrar qual a importância de alguns aspectos na educação das crianças e até então a gente tem tido uma boa relação. Certo. Doutor Guilherme, e a criança que tem que ir para uma escola pública porque os seus pais não têm recursos para pagar uma escola particular? Como é que ela pode zelar e fazer essa escolha? Aí entra aquela questão vamos dizer assim, do número de vagas, né? Mas o Estado não pode deixar de atender a criança, preferencialmente perto da casa dela. Os pais podem e devem também fiscalizar o conteúdo que está sendo dado nas escolas, também ter essa relação de acompanhamento, conversa com os professores, conversa com os diretores, para que a escola não seja uma linha de instrução para os pais em relação aos seus filhos, diferente do que os pais pregam em casa. Então, os pais podem exigir que mesmo na escola pública, que não tenha conteúdos que afetam a moralidade, né, que ele compartilha em casa, tanto no âmbito moral, em sentido amplo, quanto no âmbito religioso. Certo. Esse aspecto da moral, quer dizer, existem famílias de todo tipo, com hábitos diferentes. É uma conversa que vai definir, junto aos professores, a diretoria, o que os pais aceitam, o que não aceitam? Como é isso? Eu não acho que seria muito uma questão de conversa. Na verdade, a linha educativa dos pais, ela tem que ser seguida na escola, né? Os pais não devem abrir mão dos direitos dos seus filhos, de terem uma educação adequada aos seus princípios, porque a maioria dos pais concorda de um jeito, a maioria não concorda. Então, é uma relação, a escola, de continuidade com o direito dos pais. Como diz bem o Flávio, a escola age subsidiariamente, né, em termos de complementar o que é desenvolvido na educação em âmbito familiar. Então, a linha moral na escola, ela pode até ter uma questão, o ensino, né, tanto na escola pública quanto particular, desde que haja uma adesão das famílias nesse sentido. Agora, uma coisa importante é que o Estado, sendo laico, ele não pode direcionar essa educação para um sentido ou outro. Também isso não significa que abordar determinadas matérias é proibido. Não, o Estado, como sendo neutro, ele permite que haja, né, determinadas abordagens, desde que os pais estejam de acordo com elas. Entendi. Flávia, eu queria que você falasse um pouco sobre o Plano Nacional de Educação, de que forma ele vem se desenvolvendo e de que forma os pais podem ter conhecimento e, de certa forma, opinar e participar desse Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele foi votado em setembro do ano passado, 2014, na verdade 2 anos atrás, e ele é para 10 anos. Então, ali existe uma série de fatores que os pais têm que estar
estar atentos quanto a isso. Uma polêmica que teve no plano da educação foi a questão alguns grupos queriam inserir a chamada ideologia de gênero no plano de educação, o que os pais foram maciçamente contra, porque principalmente na educação infantil a gente percebe que os filhos não têm uma preparação psicológica para tratar determinados temas. Mas de uma maneira geral tem um ganho, que é a questão de cada vez mais os pais têm esse direito de acompanhar os filhos nessa educação. Agora, cabe aos pais também assumir o seu papel, porque o que a gente percebe e tem tentado conscientizar é que os pais eles têm que assumir o seu papel, porque muitas vezes eles delegam isso para a escola e acham que coloquei na escola eu não preciso fazer mais nada. É isso mesmo. No Brasil, quando se fala em cidadania, pensa-se muito em direitos e pouco em deveres. Eu pergunto, doutor Guilherme, como é que fica o exercício da cidadania ativa dos pais em relação ao conhecimento dessas políticas públicas de educação e como é que isso está se desenvolvendo? Então, os pais podem e devem acompanhar, sejam em audiências públicas, né, que são promovidas tanto no legislativo, seja em reuniões nas escolas para participar, assim, para que ele conheça quais livros estão sendo ofertados, quais as linhas pedagógicas, para que os pais possam contribuir, né, tanto para o Estado quanto para as escolas particulares, com um conteúdo que desejam que se passe para os seus filhos. E, igual eu falei, o Estado não pode de forma nenhuma impor uma doutrinação, uma ideologia, né? Não pode vincular o ensino a determinada religiosidade ou até o ateísmo, a falta dela, né? Cabe aos pais esse acompanhamento e fiscalização, podendo, se houver abuso da escola, até ingressar em juízo para a responsabilidade dos professores e da escola. Certo. E quanto à educação sexual? É sempre uma polêmica. A escola deve dar essa educação, não deve dar essa educação? Isso cabe à família ou à família e à escola? Qual a sua opinião, Flávio? Esse é um dos temas mais que a gente é mais procurado e que é uma grande reclamação dos pais, porque isso agora de uma forma mais intensa, a gente tem visto em várias escolas, educação fundamental, a questão de, parece que isso vem de alguns professores acham que devem fazer isso, apesar que no plano nacional isso não está contemplado, mas muitos professores nas escolas de pedagogia, algumas escolas devem estar inserindo isso no currículo, porque os professores acham que têm esse direito. E os pais ficam muito incomodados com isso. Basta a gente pensar que nós, com os nossos filhos, a gente tratar esse assunto já é delicado. Imagina um professor tratar com uma turma cheia e cada um tem o seu desenvolvimento, tem um nível de desenvolvimento. Então, tem pessoas que amadurecem mais rápido, outras mais lentamente. Então, como que você vai tratar isso de uma forma rasteira? Muitas das vezes acontece de você invadir a intimidade do outro, a invadir você ir contra valores que os pais pregam em casa. Então, esse é um assunto muito polêmico e difícil que a gente tem conscientizado e conversado com as escolas em relação a isso. Eles usam muitas vezes eles usam com pretextos nobres. A gente tem que combater o preconceito. Claro, aqui nenhum pai, eu acho que ninguém civilizado hoje é a favor de preconceito. Mas a gente também não quer o que eu cheguei a ver já, a gente recebe denúncias com uma frequência grande de crianças de 10, 9 anos tendo acesso a materiais quase pornográficos. Então, isso é muito complicado. Com certeza. O que o senhor acha, doutor Guilherme? A escola não pode impor, né, vamos dizer, aos pais para que seja dada a seus filhos uma educação que esteja em desacordo com a sua educação moral e religiosa. Então, os pais podem desde optar pela neutralidade de desenvolver esses temas na escola, ou também podem, o que não significa que seja proibido, né? Vamos dizer assim, não é um âmbito de atuação
que o Estado tem o dever de atuar, mas também não significa que ele seja proibido. Como a escola é uma continuação na educação dos pais, os pais, se acharem convenientes, podem escolher alguma escola que, porventura, adote um tema, seja uma escola católica, se os pais são católicos, eu quero que o meu filho frequente uma escola católica, e lá pode ter alguma aula, né, assim, de uma moral religiosa sexual. Eu não vejo problema nisso. O que não pode haver é uma imposição da escola junto com os pais, né, sem autorização dos filhos. Sim. Esse problema da ideologia do gênero está ligado muito nessa questão da imposição, né? Quer dizer, não pode haver, por parte do Estado, a vocação de uma ideologia ou de uma moralidade que seja pregada universalmente. O Estado tem que ser neutro nisso aí. Ele não pode exigir que os pais forcem a seus filhos a frequentar esse tipo de aula e nem que sejam prejudicados por isso. É isso mesmo. O nosso programa chegou ao fim, o papo foi ótimo, mas nós temos um tempo. Eu acho que a síntese desse programa, e é muito importante que se repita, é aquilo que você disse, Flávio. Os pais dão a educação e a escola a escolarização. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade, não é isso? Muito obrigada pela participação dos senhores. Até o próximo programa Conversando Direito.